Então vamos começar, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre os dons, sobre os dons espirituais e sobre os frutos do Espírito. Né? O que a Bíblia diz sobre os dons do Espírito, né, e sobre os frutos do Espírito? Quantos dons a Bíblia descreve para nós, que foi disponibilizado para a igreja, e quantos frutos o Espírito gera em nós, que a Bíblia diz, né? Então, tudo que nós precisamos saber e conhecer está nas Escrituras, foi revelado para nós, né? Então, tudo que foi revelado para nós, nós devemos aprender, né? Isso é que Deus quer que nós saibamos. Existem outros dons no céu que não foram derramados sobre os homens, né? Com certeza, mas os dons que nós precisamos para exercer a nossa função como um sacerdócio na terra, o Espírito nos deu, e a Bíblia descreve eles para nós. Então, uma coisa que, às vezes, muitos irmãos acreditam, por exemplo, que existe o dom da palavra, né? O dom de pregar a palavra. Mas a Bíblia não diz isso, tá, irmãos? A Bíblia não fala de um dom da palavra. A Bíblia dá um mandamento: pregai a palavra, prega o evangelho a toda criatura. E quando nós formos ler a descrição dos dons, nós não vamos ver o dom da palavra na Bíblia, tá? Porque todos têm que pregar o evangelho, né? Todos têm uma missão de pregar o evangelho, que é a palavra de Deus, tá? Então, não é um dom, irmãos, é uma obrigação, tá? Então, tudo que já foi revelado na palavra, nós temos que anunciar. Isso é o evangelho. Então, essa é a nossa missão, anunciar o evangelho, pregar a palavra, tá, irmãos? Não é um dom que alguns têm e alguns não têm. Alguns irmãos têm um dom de visão, de revelação, nós vamos ler esses dons, e ajuda na pregação da palavra para a edificação da igreja. Mas todos podem e devem pregar a palavra. Tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com os irmãos. Se a tela não aparecer, os irmãos falem. Não deixa eu falando aqui 20 minutos e vocês não estão vendo a tela. Tá vendo aí, irmãos? Tá ok, tá dando para ver. Tem certeza? Eu acho que eu tenho certeza. Então, hoje o áudio tá bom aí, que hoje minha voz tá meio fraca. Eu tô tossindo muito. Tá dando para os irmãos me ouvir bem? Tá sim. Então tá bom. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os dons e os frutos espirituais. Em Mateus 22 está escrito assim. Estão interrogando Jesus, né? E eles falam assim: portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Então, eles estão fazendo uma pergunta sobre a ressurreição. Uma mulher que casou com 7 irmãos, na ressurreição, de quem ela será esposa? Né? Todos casaram com ela. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, eles estavam fazendo uma pergunta a respeito de algo que já foi revelado nas Escrituras, de como vai ser na ressurreição, como vai ser no reino de Deus. Então, eles, por não conhecer as Escrituras, eles tinham pensamentos errados. Então, Jesus fala assim: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. São duas coisas aqui, irmãos, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não, eu acredito que é uma coisa só. Eu vou mostrar alguns textos para os irmãos que
vai mostrar para os irmãos qual é o meu discernimento disso. Então, eu entendo assim, Jesus disse assim, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, ou seja, o poder de Deus é manifesto através das Escrituras. Olha esse texto de Romanos, Paulo fala assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando Jesus fala assim, errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus, né? Paulo fala que o poder de Deus é o Evangelho, ou seja, é a palavra. Né? O que é o Evangelho? É de Jesus para frente? É quando Jesus veio, ele trouxe o Evangelho, né? Aí Paulo fala assim lá em Atos, nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita aos nossos pais. Então, o Evangelho não é de Jesus para frente, tá, irmãos? O Evangelho foi anunciado lá no Éden, quando Deus disse assim, eu vou trazer descendência da mulher, né, um descendente que vai pisar a cabeça da serpente. Aquilo ali eram boas novas. Aquilo já era o Evangelho, tá, irmãos? E a Bíblia diz que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão também, porque Deus previa que os gentios seriam justificados pela fé. Então, pré-anunciou o Evangelho ao crente Abraão. Né? Então, o Evangelho é toda a palavra de Deus. É as promessas feitas aos pais, né, que está se referindo a Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Adão, Eva. Né? Então, tudo que foi prometido para eles, em Jesus, começa o cumprimento. Então, o Evangelho não é o Novo Testamento, o Evangelho é toda a palavra de Deus. Tá? E o Evangelho, que é a palavra de Deus, é o poder de Deus. Paulo fala aqui, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando Jesus fala assim, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, ele está falando da mesma coisa. O poder de Deus se manifesta através das Escrituras. Ficou claro para os irmãos? Até aqui? Tá dando para entender, Bruno? Tá sim, tá tranquilo. Tá ótimo, tá dando para entender sim. Então, irmãos, quando nós não conhecemos as Escrituras, nós estamos errando. Nós vamos praticar, fazer coisas erradas por falta de conhecimento. Lá em Oséias 6, tem um texto que diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, não conhecer as Escrituras, não conhecer o poder de Deus, já é errado. Nós estamos errando. Né? Então, quando nós vemos Jesus falando, Jesus ele diz assim que tem que conhecer as Escrituras. Não conhecer é um erro. E através das Escrituras, irmãos, nós conhecemos o poder de Deus. Tá? Então, né, aqueles textos que os irmãos usam, a letra mata, o espírito vivifica, essas coisas, irmãos, que nós não podemos ler a Bíblia. Tem alguns irmãos antigos, até do ministério, que eles dizem assim, se lê a Bíblia, fica doido, se lê a Bíblia toda, fica doido. Jesus disse, não conhecer é um erro. Vocês erram por causa disso. Lá em Oséias, o profeta disse, Deus disse para o profeta, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, porque eles não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tá? Então, nós vamos hoje aprender sobre os dons do Espírito, sobre os frutos do Espírito, na palavra, na Escritura, tá, irmãos? E o que é a verdade? Em que nós temos que se basear na nossa vida, caminhando, seguindo ao Senhor? Nós temos que nos basear na verdade, né? E a palavra é a verdade. Jesus fala em João 17, no verso 17, ele fala assim, Pai, santifica os meus discípulos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que nos santifica é a palavra da verdade. Tá, irmãos? Então, não adianta eu começar a basear a minha vida no que eu acho, né, no que alguém me disse,
Alguém disse, um líder, um pastor, um ancião, disse que é assim. Confere nas escrituras, porque a escritura é a verdade, é ela que nos limpa, irmãos, é ela que nos purifica. Então, tudo que nós aprendermos vai ser dentro das escrituras, porque é um erro não conhecer as escrituras, irmãos. Aí Paulo vai falar dos dons, né, para a igreja de Corinto, e ele fala assim, a respeito, né, 12, verso 1, ele fala assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que significa essa palavra ignorantes? Às vezes a gente tem um entendimento errado dessa palavra, né, que é uma pessoa que tem um pavio curto, uma pessoa, né, bruta, mas na verdade essa palavra significa alguém que não tem conhecimento. Então Paulo está dizendo assim, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu quero que vocês conheçam sobre os dons. Não quero que vocês sejam ignorantes, que falte o conhecimento sobre os dons, né, para vocês. Então, conhecer é muito importante. Aí Paulo vai dizer assim, né? 1 Coríntios 12, 13 e 14 está falando dos dons, tá, irmãos? É um contexto só. Então, nós vamos ler o 12, parte do 13, parte do 14, tá? Não vou ler tudo, que vai ficar muito grande. Então, nós vamos ler algumas partes importantes, né, para o que nós estamos estudando hoje. Paulo fala assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, a capacidade para interpretá-las. Então, nós temos aqui, irmãos, palavra de sabedoria, 1. Palavra de conhecimento, 2. Fé, 3. Dons de curar, 4. Operação de milagres, 5. Profecia, 6. Discernimento de espírito, 7. Variedade de línguas, 8. Capacidade para interpretá-las, 9. Então, nós temos 9 dons na igreja. O Espírito Santo, os dons do Espírito são esses 9. Palavra, pregar a palavra, é um dom do Espírito? Não é. Irmãos, todo mundo pode aprender a pregar a palavra. Você não pode aprender os dons, né? Você não pode aprender palavra de sabedoria, por exemplo. Que não é sabedoria, tá, irmãos? Palavra de sabedoria não é sabedoria. Palavra de conhecimento não é conhecimento. Tá? Eu vou explicar para os irmãos o que é. Então, pregar a palavra não é um dom. Todos têm que pregar, todos devem pregar a palavra. E pregar a palavra não é em cima do púlpito, somente. Né? Pregar a palavra é em qualquer lugar. Nós podemos ler a palavra no púlpito mesmo e exortar essa palavra, né? Ensinar o que ela está dizendo, que é coisa que, se nós lermos, buscarmos o conhecimento, isso qualquer um pode fazer. Tá, irmãos? Na hora da palavra, os dons se manifestam e podemos ter aí uma palavra de sabedoria, tá? O que é a palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria é uma revelação. E a pessoa vai receber uma revelação de algo que está acontecendo na igreja ou na vida de alguém, mas essa revelação vem com a solução, um caminho, né, para a pessoa tomar. Por exemplo, quando José, né, desvenda o sonho de Faraó, vem uma palavra de sabedoria, né, vem uma palavra de sabedoria para ele. Ele descobriu o sonho, ou seja, ele teve uma revelação, mas também Deus deu para ele a solução, né, junta os 7 anos de fartura, junta tudo num celeiro para passar os 7 anos de fome. Então, isso é uma palavra de sabedoria. Não é sabedoria, tá, irmãos? É uma revelação de Deus de algo que vem com a solução. Palavra de conhecimento. É uma revelação de algo
que você não sabe, não é das Escrituras, tá? O Espírito Santo não revela o que está escrito na palavra, porque você tem que ler. Geralmente é o conhecimento de algo da vida de alguém, né? Geralmente do passado ou no presente, né? Você tem alguém aqui que está passando por isso, ou tem alguém aqui que passou por isso, né? Você aconteceu isso e isso com você. Isso é uma palavra de conhecimento. O Espírito Santo, através dessa revelação, te dá conhecimento de algo que você não sabia, da vida de alguém ou da igreja, tá, irmãos? Então, isso é uma palavra de conhecimento, mas ela não vem com a solução. Então, às vezes a palavra de conhecimento nem é para você pregar, é para você orar pelaquela pessoa. É para você, né, começar a ir para o joelho, se consagrar, entrar na batalha espiritual para lutar com aquela pessoa. Então, essa é a diferença, tá? Palavra de conhecimento, algo que nós não sabemos, e vem, é uma revelação, tá? Isso são dons de revelação. Palavra de sabedoria é uma revelação que eu recebo, mas junto Deus me dá a solução. E a fé, essa fé aqui não é a fé que todos temos, tá? A fé de crer em Deus, de crer na palavra. Essa fé aqui é uma fé que opera, tá? Porque a fé, nós temos que crer, né? Não é fé de crer. E nem a fé de fidelidade, de ser fiel. Essa fé aqui é uma fé que vai nos tomar para que Deus possa fazer algo que nós não estávamos preparados, mas Deus quer fazer. Tá? Então, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, eles falaram com o rei assim, nós, né, não vamos nos prostrar, e mesmo que você nos mate, nós não vamos nos prostrar. Mas se o meu Deus quiser, ele pode nos livrar da fornalha de fogo. Os irmãos veem que eles não estavam tão confiantes do livramento. Eles falaram assim, não, nós vamos morrer. Mas se Deus quiser, ele pode nos livrar. Mas quando eles entram na fornalha, o fogo não queima eles. Né? E isso precisa de fé. Isso precisa de fé. Né? Então, nessas horas, Deus derrama uma fé sobrenatural, é um dom. Deus dá uma fé sobrenatural e que aquela pessoa ela recebe o milagre e sem duvidar. E às vezes ela opera um milagre sem duvidar. Quando Deus precisa, né, ele manifesta esse dom, tá, irmãos? E lembrando, irmãos, que dom significa presente. Tá? Então, dom é um presente. Você não consegue comprá-lo, você não consegue conquistá-lo. Ele é um presente. Você pode pedir, né? Você pode pedir um dom, mas você não vai saber qual é, um presente. Então, dom é presente. Não adianta você se consagrar para receber dom, não adianta você fazer o que for. Dom é um presente. A palavra dom significa presente, tá? Então, o Espírito Santo, ele distribui os dons para o proveito da igreja, não é para o seu proveito, é para um fim proveitoso. Olha só, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, o Espírito Santo, ele distribui os dons para o crescimento da igreja. Não é o dom que você quer, ele vai te dar o dom que ele acha melhor, que vai ajudar a edificar a igreja. Tá, irmãos? Então, não adianta se consagrar, jejuar para buscar dom. Não adianta. O dom você tem que pedir e se o Espírito Santo quiser, ele vai te dar. É um presente, né? Não é algo que nós conquistamos, tá bom? Então, essa fé não é a fé de crer, tá, irmãos? É a fé de ação, uma fé que vai ou gerar fé dentro do meu coração para receber algo, um milagre, ou a fé que vai gerar dentro do meu coração para me fazer algo. Eu não tinha fé o suficiente, né, essa fé de crer tão profundamente naquilo que eu vou com toda certeza e faço. Então, Deus coloca essa fé, né, em algumas pessoas, manifesta esse dom da fé para que ele possa fazer o que ele quer fazer. Por exemplo, quando Elias chega no monte e desafia os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Aserá.
né? São 950 profetas, e ele chama todo mundo, né? E ele faz descer fogo do céu, e depois ele mata todos esses profetas, ele junto com o povo. Mas quando Jezabel ameaça ele, ele foge, vai para a caverna e começa a chorar lá com Deus. Então, os irmãos percebem que ali ele tinha uma fé diferente, mas depois, sobre a ameaça de uma mulher, né, ele temeu. Então, naquele momento, Deus encheu ele dessa fé sobrenatural. E dons de curar, né, são dons de curar, é curar as pessoas. Operação de milagres, né, operação de milagres e dom de curar são diferentes. Por quê? Curar é um milagre? É um milagre, né? Mas essa operação de milagres é, por exemplo, quando Jesus transforma água em vinho. Não é uma cura, mas é um milagre. Quando ele multiplica pães e peixes, não é uma cura, mas é um milagre. Né? Então, existe o dom de curar, mas existe o dom de operação de milagres. A outro, a profecia. Então, a profecia é um dos dons mais difíceis de entender e de explicar, tá, irmãos? Mas é quando nós falamos, quando nós proferimos a vontade de Deus e ela cumpre, ou seja, o que nós falamos vai cumprir, porque é a vontade de Deus. Então, os profetas, antigamente, o que eles faziam? Eles ouviam a vontade de Deus e falavam, né? E a vontade de Deus seria cumprida. Depois ficou escrito, hoje todos nós podemos profetizar, porque nós sabemos qual é a vontade de Deus, né? Então, o que já foi revelado que é a vontade de Deus na nossa vida, na vida de qualquer um, nós podemos profetizar, porque aí vai cumprir uma parte da Bíblia em que Jesus falou para Pedro: eu estou te dando a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. Então, quando nós sabemos que é a vontade de Deus e dizemos e profetizamos, né, quando Deus chama Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, e ele fala assim: profetiza, filho do homem, né, que esses ossos ganhem vida. E depois que ele fala, acontece. Então, a profecia é dizer o que Deus quer dizer, o que Deus já revelou. Então, nós falamos, e a partir do momento que nós falamos, é ligado no céu, né? E vai se cumprir. Discernimento de espíritos é saber, né, se o espírito é de Deus, se é o espírito humano mesmo que está falando, ou se é de demônios, né? Às vezes até a pessoa está pregando em cima do púlpito. Quem tem esse dom sabe que ele está falando da carne, ele está falando do seu próprio espírito. Não é o Espírito de Deus que está falando, ou é espíritos de demônios. Então, discernimento de espírito é basicamente isso. Variedade de línguas, né? São as línguas, né? Lembrando que existem línguas estranhas, mas existem línguas naturais, humanas, tá, irmãos? Lá em Atos, quando o dom de língua é manifesto, pessoas de todas as nações ouviam eles falar na sua língua. Então, aqueles 120 ali que receberam o dom de línguas, eles não estavam falando em línguas estranhas, eles estavam falando em línguas dos países em volta. Então, cada um deles estava falando, engrandecendo a Deus em uma das línguas daqueles países. E as pessoas que ouviam entendiam: aquele ali está falando na minha língua. Eles não... Por que eles entendiam? Porque estava falando na língua materna deles. Porque essas pessoas que estavam ouvindo, eles não tinham o dom de interpretar línguas, tá, irmãos? Então, eles estavam falando na língua deles. E existem línguas naturais, né? Pessoas podem receber o dom de falar em várias línguas, falar em inglês, em japonês, né? Mas existem línguas estranhas, né? Línguas espirituais que não existe uma tradução para ela. Por isso, Paulo diz assim: aquele que fala em língua, ore para que também possa interpretá-la, né? Mas ele está falando das línguas estranhas, não das línguas naturais, né? Das línguas humanas, que o Espírito dá de falar. Lógico que é algo sobrenatural, mas o Espírito dá de falar. E essas línguas, elas podem ser interpretadas por alguém que fala essa língua. Então, por exemplo, se eu falo japonês, né? Eu conheço um irmão que fala japonês. Para ele interpretar, ele não precisa buscar de Deus, é só ele aprender o japonês. Não é algo que, para interpretar, precisa de um outro dom espiritual. É só aprender japonês e pronto, você vai saber. Ou trazer alguém que fala japonês, ele vai interpretar, né? Então, esse dom que
essa interpretação, capacidade para interpretar as línguas, que é o próximo dom aqui, é para interpretar essa linguagem espiritual, tá, irmãos? Que não tem uma interpretação lógica. Né? Por exemplo, quando o irmão fala lá, Kalamanaia, aí a pessoa pega e fala, não, Kalamanaia significa isso, Deus é bom. Não é assim que funciona, senão nós já teríamos uma tradução das línguas estranhas. Existem muitos anos, né, que nós falamos essas línguas. Então, não tem como interpretar, porque cada vez que o irmão fala Kalamanaia, o Espírito está dizendo algo diferente. E somente quem tem o dom de interpretar essas línguas vai entender o que ele está falando. Ele está falando em uma língua misteriosa, em uma língua espiritual. Tá, irmãos? Então, para interpretar esse tipo de linguagem, é só com o dom de interpretar. Então, os irmãos têm alguma pergunta dentro desses dons, desses 9 dons espirituais? Se tiver, pode fazer, que a gente vai pular. Quando o irmão pergunta assim, irmão, Deus te revelou a palavra. Aí pergunta para o outro, irmão, Deus te revelou a palavra. O que seria? Na Verdade, verdade, irmão, você sente de pregar, né? Mas seria mais ou menos isso? Sim, na verdade, quando o irmão sobe no púlpito e fala assim, Deus me revelou, né? Gênesis 3. Deus não revelou para você Gênesis 3, Deus revelou para Moisés. Foi Moisés que escreveu. Já está revelado na Bíblia. Deus me revelou Apocalipse 21. Deus revelou para João. Não foi para você. Já está revelado. Como nós teríamos que dizer, tá, irmãos? Dizer e pensar, porque muitos acham sim que o irmão, por exemplo, nunca leu Gênesis 3 e Deus vem e baixa com Gênesis 3 na mente dele, e ele lê ali o Gênesis 3 e ele sabe tudo que ele está falando, porque o conhecimento do que está escrito ali foi baixo. Deus deu para ele como revelação, isso não existe. Né? Como é o correto? Deus me fez sentir de pregar Gênesis 3. Porque Deus pode né? Deus pode, através do seu Espírito, nos dizer, prega tal palavra porque é um sinal para alguém. E nós pregar ou essa é a mensagem que eu quero dar para a igreja hoje. Deus pode fazer isso, né, através do seu Espírito. Mas o termo que nós usamos é errado. E, um exemplo, né, na nossa igreja, sempre são pregadas as mesmas palavras. Por quê? Porque, às vezes, Deus requer de um irmão, né? O irmão está lá, ele é do ministério da palavra e ele tem que pregar. Né? O ministério tem que pregar. E o irmão entra na comunhão e ele espera Deus mostrar para ele alguma palavra. Só que Deus não vai mostrar sempre a palavra. Né? Deus não vai ficar mostrando, porque Deus quer que nós saibamos e exortamos e pregamos toda a palavra. A palavra já está aí, toda a palavra de Deus é vida. Só que o irmão sempre ouviu pregar as mesmas palavras e também sempre pregou as mesmas palavras. Então, quando ele fecha os olhos na comunhão, o que vai vir na mente dele? As palavras que ele tem costume de pregar, que ele tem costume de ouvir. Né? Então, se fosse o Espírito Santo que revelasse todas as vezes onde é para ser pregado, será que Deus não ia querer que pregasse outros? Naum, Safonias, né? Colossenses, essas cartas, Judas, que raramente são pregados. Será que isso não tem importância para Deus? Será que o Espírito Santo não quer que nós saibamos todas essas coisas? Por exemplo, 1 Coríntios 12, falando dos dons, né? Eu nunca vi essa palavra sendo pregada na igreja e sendo exortada. Então, a palavra não é um dom. Todos temos que pregar a palavra, irmãos. Deus pode dizer, sim, qual versículo e capítulo ele quer que seja pregado. Né? Mas nem sempre ele vai dizer. Mas os irmãos acham que ele vai dizer. Então, quando eu fecho meus olhos e penso, logo eu penso nas palavras que eu conheço, que eu ouvi pregar toda a minha mocidade. Né? Por isso que são sempre pregadas as mesmas palavras em qualquer lugar que você vai. O Espírito Santo está limitado
a Mateus 25, a Salmos 23, né? A Eliseu aumenta o azeite da viúva, 2 Reis. Será que o Espírito Santo está limitado a essas palavras? Não está. Então, logo nós vemos que não é no Espírito Santo que está revelando essas palavras. Na verdade, são as palavras que os irmãos conhecem, e toda vez que eles precisam pregar, eles pregam essas palavras conhecidas, porque é o que eles conhecem, eles vão saber exortar essa palavra. Vamos supor que o Espírito Santo revela Naum para o irmão, né? Mas o irmão nunca leu o livro do profeta Naum. Como ele vai exortar? Né? Como ele vai exortar? Então, sempre são pregadas as mesmas palavras, né? Então, é um mito que tem na nossa igreja, tá? Falando da nossa igreja, existe esse mito. Só vou pregar o que o Espírito Santo me revelar, né? Mas será que o Espírito Santo que está revelando mesmo? O Espírito Santo quer que nós saibamos só essas coisas? Sendo que Jesus disse, errai não conhecendo as Escrituras, e não é parte das Escrituras, é toda a Escritura, né? Em outras igrejas, então, que, por exemplo, o pastor ou o ministério vê que a igreja está precisando, por exemplo, aprender sobre os dons. Aí ele vai preparar uma mensagem sobre os dons e leva para a igreja. Está errado também? Não está errado, não, está certo. Ele está pregando a palavra revelada, né? Só que ele se aprofunda na palavra revelada para ensinar a igreja. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos falando dos dons, e eu peguei todos os textos que falam dos dons, nós vamos ler, né? E vamos tentar entender para que nós tenhamos um crescimento espiritual. Isso tem que ser feito na igreja, né? E quando chegar no fim desse estudo, os irmãos vão entender por que não se deve ficar querendo sempre pregar revelação, esperando Deus revelar o que você tem que falar, tá? Porque a Bíblia diz assim, Jesus falou assim, olha, não preocupa quando vocês forem interrogados, ele falou para os apóstolos, porque eu vou pôr palavra nas suas bocas, vou fazer lembrar vocês tudo quanto eu disse. O Espírito que eu vou enviar vai fazer vocês lembrar tudo que eu disse para vocês, né? E então, de fato, os apóstolos, quando eram interrogados, eles tiveram um discipulado com Jesus. Eles andaram com Jesus, eles aprenderam de Jesus. Então, quando eles eram interrogados, eles lembravam de tudo que eles aprenderam. Então, Jesus colocava a palavra na boca deles, mas foi através do ensino. Agora o Espírito Santo está lembrando eles todas essas coisas, né? O Espírito Santo não vai pôr palavras nas nossas bocas de coisas que nós não lemos. Ele não vai te ensinar a ensinar a Bíblia através de revelação. Não vai, não adianta. A palavra já está revelada para nós. Nós temos que buscar o conhecimento. Então, se o Espírito Santo vai nos lembrar tudo que Jesus disse e nós não andamos com Jesus, como nós vamos saber o que Jesus disse? Lendo a Bíblia, lendo as Escrituras, lendo desde o Antigo Testamento, desde Gênesis e Apocalipse, nós vamos entender e saber tudo que Deus, tudo que Jesus disse. E quando nós formos interrogados, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar dessas coisas. E nós vamos ter resposta. A Bíblia diz que nós temos que ter resposta, saber dar resposta a qualquer que nos perguntar a respeito da nossa fé, da nossa esperança. Então, é assim que Deus vai colocar a palavra nas nossas bocas. O Espírito Santo vai nos lembrar do que nós lemos, do que Deus disse e do que Jesus disse, né? Porque nós não andamos com Jesus. Nós não somos como os apóstolos. Eles andaram com Jesus, eles aprenderam o Antigo Testamento com Jesus, e Jesus já anunciou, né, a nova aliança para eles, tanto é que eles que escreveram. Então, eles sabiam, eles conheciam tudo, né? Lógico que depois o Espírito Santo foi desvendando muitos mistérios também para a igreja, que a revelação é progressiva, né? Mas a palavra de Deus, ela já está revelada, e ela tem que estar dentro do nosso coração, e é só você lendo. Ler, vai ser escrita dentro do seu coração, e na hora que você precisar falar, o Espírito Santo vai te lembrar de tudo que o Senhor ensinou, né? Aí do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Irmãos, não é mito, não é misticismo.
Eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso saber nada. Na hora o Espírito Santo vai pôr palavra na minha boca. Não, nós vamos ver que não é assim, tá, irmãos? Então, Paulo fala aqui em Romanos 12 dos dons do Espírito. Em Romanos 13, no final de Romanos 12, Romanos 12, 31, e na entrada de Romanos 13, 1, porque o que eu disse para os irmãos é um contexto só. Quando acaba Romanos 12, Romanos 13 é continuação, e Romanos 14 é continuação de Romanos 13. Aí ele fala assim, no final de Romanos 12. Pode falar. Isso daí é 1 Coríntios. É, 1 Coríntios, eu estou falando Romanos, né? E está escrito aqui em 1 Coríntios. Deus abençoe, Raí. Então, em 1 Coríntios 12, tá? Não é Romanos 12. No finalzinho ele fala assim, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aí ele vai começar Romanos, 1 Coríntios 13. Aí ele vai dizer assim, qual é o caminho excelente que ele vai mostrar? Ele falou dos dons, ele falou para nós procurarmos os melhores dons, pedirmos, né? Aí ele fala assim, mas eu vou mostrar para vocês um caminho muito mais excelente. Aí ele começa 1 Coríntios 13. Aí ele fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens ou a dos anjos, se não tivesse amor, seria como bronze que sou, como símbolo que retine. Então Paulo está dizendo assim, olha, os dons são maravilhosos, busca, né? Busca os dons, pede para Deus. Mas eu vou ensinar para vocês um caminho nos dons muito mais excelente. Aí ele vai falar, o que é isso? O que é isso que é muito mais excelente? O amor. Aí ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, ou seja, ainda que eu tivesse o dom de línguas, se eu não tiver amor, eu seria como bronze que sou, como símbolo que retine. Aí, continuação. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, vê que essa fé é para operação, tá, irmãos? Se não tiver amor, nada serei. Então, qual é o caminho que Paulo está dizendo aqui que é muito mais excelente que os dons? É o amor. Nada que eu praticar dos dons, se não tiver amor, não vale de nada. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, a pessoa, Paulo foi no extremo aqui, ele falou assim, se eu der tudo que eu tenho para os pobres e entregar o meu corpo para ser queimado pelas pessoas, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, o dom, ele é proveitoso quando é por amor. Então, o irmão tem um dom, que o irmão exerça esse dom por amor, não por obrigação, né? Não para ter destaque na igreja, por amor. E amor a quem? Amor aos irmãos, né? Amor ao próximo. Aí ele fala assim, no começo de 1 Coríntios 14, aí ele fala assim, a continuação, segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, é a continuação, segue o amor, procura os dons, mas principalmente profetizeis. Pois o que fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, o dom de língua, Paulo está dizendo que ele edifica você mesmo. O dom de língua é o único dom que edifica você. Todos os outros dons edificam a igreja. Mas qual é o dom que nós buscamos hoje? A maioria dos irmãos, quando vai em busca de dom, o que eles querem? Eles querem falar em línguas, né? E
Hoje, na nossa igreja, né, um irmão ele não pode ser ancião ou diácono se ele não falar em línguas. Então, lendo esse texto, qual é a conclusão que nós chegamos? Que se a pessoa não tiver o dom que edifica ela mesma, ela não pode ser um diácono ou um ancião. Ela não pode ser o cabeça, né? Os cabeças, os líderes da igreja. Mas a língua é o único dom que edifica a si mesmo. A profecia, ela edifica a igreja, os outros dons edificam a igreja. Qual que é o problema disso, irmãos? O problema disso é que o culto hoje, ele se tornou, né, voltado para nós mesmos. Então, muitos irmãos, a maioria, não vai no culto para louvar a Deus, para adorar a Deus, para entregar ofertas e sacrifícios espirituais a Deus. A maioria dos irmãos hoje, não só na nossa igreja, em todas as igrejas, eles vão para receber algo de Deus. Eles querem que Deus lhes dê algo, ou que Deus fale algo da vida deles, ou que Deus dê um caminho para eles em algum problema que eles têm, ou seja, eles querem que Deus resolva o problema deles, né? E as pessoas estão buscando um dom não para edificar o seu irmão, para edificar a si mesmos. Então, o culto é para mim, o culto não é para Deus. O culto é um lugar onde Deus vai vir e vai me satisfazer os meus desejos, satisfazer os meus anseios, né? Dar o que eu preciso. Então, o culto se tornou dessa forma. E quando nós dizemos assim, só pode ser ancião ou diácono se tiver o dom de línguas, nós estamos colocando o dom de línguas como principal, sendo que Paulo fala que é o único dom que edifica você mesmo. É o único dom que não serve para edificar o irmão, a não ser que tenha um que interprete, ou que você mesmo interprete. Então, não edifica ninguém, só edifica você, né? Então, os irmãos percebem que o nosso modo de pensar é totalmente contrário das Escrituras. Porque se o irmão vai cuidar da igreja, ele tem que ter os dons que edifiquem a igreja, não um dom que se edifica, né? Tem que ter um dom que edifica a igreja, tá? Aí, Paulo continua falando, ó, porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Torna-se-lhe manifesto o segredo do coração. E assim, prostrando-se, com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então, os dons, eles são testemunho, eles são um sinal que mostra para as pessoas que Deus está no nosso meio. Tá, irmãos? Então, os dons, eles dão testemunho de que Deus está agindo no meio desse povo. Tá bom? Então, a importância dos dons é edifica, né? Mas também atrai as pessoas. Os dons atraem as pessoas. Paulo, quando ele chegava em alguma cidade, ele chamava todos os enfermos e ele curava todos, né? Ou seja, ele mostrava o dom, o poder de Deus, que Deus está ali com ele, né? E com os que estavam com ele. Mas depois ele ia pregar o evangelho. Ele reunia todo mundo. Agora eu vou pregar o evangelho, a vida. Agora eu vou pregar vida para vocês. Então o dom ele atrai as pessoas, mas depois tem que ter a palavra da vida. Então o dom é um testemunho de que Deus está no nosso meio. O dom é um sinal de que Deus está no nosso meio. Lá em Gálatas 5, Paulo fala assim, nós falamos dos dons, né? São 9 dons. Mas agora nós vamos falar dos frutos do Espírito. Aí Paulo fala assim, mas o fruto do Espírito, ele citou os frutos da carne, inveja, intriga, todas essas coisas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, que é ser uma pessoa amável, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei.
Então, a Bíblia nos mostra 9 dons do Espírito, tá, irmão? Não é dom de Deus, é dons do Espírito. Lá em Efésios 4, no verso 11, fala assim que Jesus mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso são ministérios, tá? Então, existem 5 ministérios que Jesus mesmo escolheu pessoas, tá? Não são dons, são ministérios. Então, existem 9 dons, e existem 9 frutos também que o Espírito gera em nós. Amor, alegria, paz, né? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, eu tenho 9 dons e eu tenho 9 frutos do Espírito. Tá, irmãos? Amor não é dom, né? Amor é um fruto do Espírito. Amor é um mandamento, né? Jesus falou assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, é um mandamento, amor, amar. Então, existe dom da alegria. Às vezes o irmão fala, recebe o dom da alegria. Alegria é fruto do Espírito, não é dom do Espírito. Tá, irmãos? O candelabro, no Antigo Testamento, ele tinha aqui, irmãos, 9 amêndoas. 1, 2, 3 amêndoas em cada uma dessas hastes. Mais 3, dá 9, tá? Do lado de cá, ele tinha 3 e 3 mais 9, tá bom? O texto está assim, ó, numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Então, né, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Então, o candelabro, lá dentro do tabernáculo de Moisés, né, ele era dessa forma, irmãos. Ele tinha amêndoas, né, 9 amêndoas do lado de cá, 9 amêndoas do lado de cá, e ele tinha flores, né, tinham flores aqui também desenhados, tudo de ouro. Por que que tinha amêndoas? Né? Esse candelabro, no Antigo Testamento, ele representava o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Tá? No Novo Testamento, ele representa a igreja também, porque no Novo Testamento, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, sobre a igreja. Então, hoje nós, o candelabro nos representa porque nós temos o Espírito de Deus. Todos têm o Espírito de Deus. Tá? Mas no Antigo Testamento representava o Espírito de Deus. E essas 9 amêndoas do lado de cá, né, representam os dons do Espírito Santo. E essas 9 amêndoas do lado de cá, elas representam os frutos do Espírito Santo. Né? E esse candelabro ele foi feito no formato de uma árvore, tá? Ele está imitando uma árvore. Qual árvore que é? A amendoeira. Né? Então, a amendoeira, ela, né, dá amêndoa, dá flor. Então, o candelabro ele foi feito baseado em uma árvore, tá, irmãos? Então, o Espírito Santo ele dá dons e ele gera em nós frutos, os frutos do Espírito. Deus fala assim com Jeremias. Ó, veio a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondeu Jeremias, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, por que Deus fez o candelabro que representa o Espírito, né, o Espírito de Deus, no formato de uma amendoeira? Por que que Deus fez isso? Qual é o símbolo? E por que que quando Deus fala assim com Jeremias, o que você está vendo? Né? Jeremias fala, eu estou vendo uma vara de amendoeira. E Deus fala assim, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, Deus usa essa árvore, irmãos, amendoeira, porque ela tem uma característica. Ela sempre dá o fruto na estação. Não importa onde ela esteja. Ela pode estar no frio, no calor, no deserto ou plantada junto ao ribeiro. Na estação que ela tem, ou seja, no tempo determinado que ela tem que produzir os frutos, ela produz os frutos.
nada impede ela de produzir os frutos. Então, quando Deus está usando a amendoeira para dizer assim, Jeremias, eu estou mostrando a amendoeira para você, porque ela sempre dá o fruto, ela nunca falha. Assim também eu zelo pela minha palavra para cumprir. Então, o Espírito de Deus foi representado ali, os 7 Espíritos de Deus na menorá, foi feito como uma amendoeira, uma árvore de amendoeira. E ela tem as suas folhas, e ela dá os seus frutos e as suas flores no tempo determinado, não falha. Por que que o Espírito de Deus foi derramado sobre a igreja, sobre nós, sobre toda a carne? Para que nós produzamos os frutos do Espírito. Para que nós cresçamos espiritualmente, entendamos a vontade de Deus e executemos a vontade de Deus. Por isso que Deus fala, eu zelo pela minha palavra para cumprir. A minha palavra vai se cumprir. Então, eu derramo o meu Espírito sobre a igreja. Né? O que não frutificar, aí nós vamos ler textos que dizem assim, a árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora. Né? Então, Deus, através do seu Espírito, lá em Jeremias, lá em Isaías 36, ele disse assim, eu vou colocar um dia na nova aliança, eu vou colocar o meu Espírito dentro de um povo, e eu vou fazer com que eles guardem a minha lei, os meus estatutos e os meus juízos. Então, o Espírito ele vem nos capacitar para fazer a vontade de Deus. Deus quer fazer, e ele nos escolheu para fazer, e ele nos capacitou para fazer. Então, quem tem os dons do Espírito e os frutos do Espírito, vai cumprir a vontade de Deus, não falha. Quem é de Deus, quem é guiado pelo Espírito de Deus, não falha. Podemos errar, nós erramos, né? Mas, por exemplo, Sansão fazia muita coisa errada, mas o que Deus determinou para ele fazer, ele fez, que é livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. E vários outros, Davi errava, né? Errou muito, né? Adulterou, praticou homicídio, mas ele era segundo o coração de Deus. Nos seus erros, não. Dentro de um propósito que Deus tinha. Eu vou estabelecer Israel um reino poderoso. Né? E eu escolho Davi para fazer isso. Então, o Espírito de Deus vai nos fazer executar a vontade de Deus. Tá, irmãos? Por isso o candelabro foi representado aqui como uma amendoeira. Tá claro ou tá confuso aí para os irmãos? Não, tá bacana, então dá para entender direitinho. Então, irmãos, o que são essas 9 amendoeiras aqui? Dons espirituais, dons do Espírito. Essas outras 9, os frutos do Espírito. Tá? Para nós fazermos a vontade de Deus, nós temos que ter tanto os dons como os frutos. Lógico que nós não vamos ter todos os dons, tá? A igreja tem que ter os dons e os frutos. Tem como ter os dons e não ter os frutos? Tem. Né? Nós vamos ler aqui, Paulo falando com a igreja de Corinto, mas agora lá no começo, ele fala assim, no verso 1. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo assim para a igreja de Corinto, eu dou graças a Deus, porque vocês foram bem instruídos na palavra, no conhecimento, e vocês têm todos os dons, não falta nenhum dom para vocês. Mas no capítulo 3, Paulo vai falar, é a mesma carta, é a mesma igreja, tá, irmãos? Então, Paulo falou assim, dou graças a Deus que vocês têm todos os dons. Imagina uma igreja com todos os dons, irmãos. Eles profetizavam, eles curavam os enfermos, faziam milagres, maravilhas, né? Tinham revelação, todos os dons. Falavam em línguas, interpretavam as línguas,
tinham todos os dons. Aí Paulo fala assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ciúmes e contendas são os frutos da carne, tá, irmãos? Os frutos do Espírito é amor, paz, alegria. Então, Paulo está falando para a igreja de Corintos, vocês têm todos os dons, mas vocês são carnais. Eu não pude falar a vocês como a espirituais, porque vocês são carnais. Crianças em Cristo. Né? Tive que dar leite para vocês. Não pude dar alimento sólido, porque vocês são carnais. Então, nós vemos aqui que uma igreja ela pode ter todos os dons e ser carnal. E ser crianças, que não podem receber alimento sólido, porque são crianças. Então, irmãos, né? Às vezes na nossa igreja tem a manifestação dos dons. O irmão profetiza, prega, o outro fala em línguas, né? O outro interpreta, o outro visita, a irmã é curada. Quer dizer que essa igreja é espiritual? Às vezes o irmão prega a palavra, vem uma palavra de sabedoria, vem uma palavra de conhecimento, vem a profecia, vem sinais, o irmão cura. Isso quer dizer que esse irmão é espiritual? Será que esse irmão é espiritual? Será que o que ele vai ensinar é do Espírito? Porque os dons, irmãos, são presentes. Então, às vezes, uma pessoa que tem o dom espiritual, ela acha que é espiritual. Uma pessoa que profetiza, uma pessoa que fala em língua, uma pessoa que tem visões, ele acha que é espiritual. Porque o dom dele é espiritual. Mas essa pessoa, ela pode ser carnal, uma criança em Cristo. E que Deus não pode dar nada para ela, não pode revelar coisas profundas, porque ela não suporta, porque tem que ficar dando leite para ela. Então, quando nós vemos alguém pregando e prega muito bem, né, e tem dons, e tem tudo isso, vem uma palavra de sabedoria e cumpre, tudo que ele fala cumpre. Né? Esse irmão é espiritual? Segundo a Bíblia, talvez não, talvez sim. Né? Como nós vamos saber se esse irmão é espiritual, se ele é maduro, se eu posso ouvir o que ele tem para ensinar? Como nós vamos saber? Através dos seus frutos. Os frutos do Espírito estão nesse irmão? Nós vamos ler textos que diz assim, pelo fruto você conhece a árvore. Então, como discernir se o irmão é espiritual? É através do dom que ele tem? Ou é através de quem ele é? Ou é através do caráter dele? Ou é através das virtudes dele? Eu estava conversando com um irmão aqui em casa ontem e ele falou isso. Ele falou assim, às vezes nós achamos que as virtudes de Cristo, virtude é uma pessoa que tem, né, que dá glória e que manifesta, mas as virtudes de Cristo que tem que estar em nós, não é isso. Virtude é um caráter, é uma essência. Né, irmãos? Então, às vezes, a essência do irmão, as virtudes de Cristo estão nele, os frutos do Espírito, ele tem frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, domínio próprio, mansidão. Esse irmão tem essas coisas? Porque pelo fruto você conhece a árvore. Então, a igreja de Corinto tinha todos os dons, todos, não faltava nenhum, mas eles eram carnais. O que eles geravam era frutos da carne, não eram frutos do Espírito, mas eles achavam que eram espirituais. Então, quantos irmãos, por não conhecer as Escrituras, têm o dom de falar em línguas? E ele acha que é mais espiritual que o outro irmão que não tem o dom de falar em línguas.
ou alguém tem revelação, ou tem profecia, acha que é mais espiritual que o outro. Mas o dom é um presente. Você não merece o dom. Deus te dá o dom de presente. Só que a Bíblia diz em Romanos 11 que os dons são irrevogáveis. Deus, depois que ele dá, ele não toma de volta. Então, Deus pode te dar um dom de profecia ou de revelação e você se desviar do caminho do Senhor no seu coração. Às vezes você fica dentro da igreja, mas o seu coração não pertence mais ao Senhor. E essa pessoa continua manifestando os seus dons, porque os dons são irrevogáveis, é um presente, é dado. Mas muitas pessoas ouvem aquele irmão, porque quando ele faz um milagre, todo mundo acha é espiritual. Quando ele profetiza e cumpre, esse irmão é muito espiritual. Mas o que ele ensina não é a palavra da verdade. Então, esse irmão não é espiritual, ele é carnal. Ele tem ciúmes, ele tem intrigas, ele tem inveja. Pelo fruto você vai conhecer a árvore. É assim que nós temos que conhecer as pessoas. Porque o dom é um presente, irmãos. O dom não quer dizer que a pessoa é espiritual, tá? Então, vamos continuar aqui, que eu vou deixar mais claro isso para os irmãos. Lá em Marcos, Jesus, está escrito uma passagem assim, ó, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa, aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso, e o texto continua, e a Bíblia diz que a figueira secou e morreu. Tá, irmãos? Então, Jesus, ele viu uma figueira, essa figueira, ela tinha folhas, né? Então, a gente tem que entender que quando uma figueira tem folhas, ela tem frutos. Essa é a lógica, tá, irmãos? Então, quando Jesus vê uma figueira cheia de folhas, ele pensa que tem frutos, porque os frutos e as folhas, na verdade, os frutos começam a nascer primeiro que as folhas. Então, quando tem folha, os frutos já estão maduros. Mas quando Jesus chega na figueira, não tinha frutos, só tinha folhas. E Jesus, ele amaldiçoa aquela figueira, né? E a figueira seca, a figueira morre, né? E a palavra de Deus, ela sempre nos compara a árvores, tá? A árvores. Vou ler alguns textos aqui só para os irmãos entenderem. Ó. Esses homens são como rocha submersa em vossas, né, os falsos mestres, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores em plena estação dos frutos, mas destes desprovidos, né? Destes desprovidos. Duplamente mortas, desarraigadas. Lucas 3. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada fora. Está falando aqui de quê? De nós, irmãos. De homens. Homens sendo chamados de árvore. Em João 15, Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa. Então, não dá fruto, ele corta. Dá fruto, ele limpa. Para que produza mais frutos. Mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o que nos limpa para que nós frutifiquemos? A palavra da verdade. Tá, irmãos? Então, quem não dá fruto é cortado, só que às vezes é cortado e continua na igreja, porque a Bíblia diz, o joio e o trigo têm que crescer junto. No fim vai ser separado, tá, irmãos? No fim. Então, quem não produz fruto é cortado da videira, logo ele não produz, né, não gera mais fruto, não dá mais vida, não gera mais fruto. Se foi cortado, não tem mais fruto.
mas os que dão frutos, eles são limpos pela palavra para que produzam mais frutos. Qual palavra? A palavra que eu vos tenho falado. Então, é a palavra que Jesus já falou, tá? É o que já foi revelado. É profecia? O que limpa nós é a profecia, por exemplo? É um dom de revelação? Não. É a palavra que já está revelada. É a palavra escrita, tá, irmãos? E isso nos limpa para nós produzirmos mais frutos. Lá em Apocalipse 22, vai falar assim: no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, as folhas da árvore é para a cura dos povos. Em Ezequiel 47, vai falar também assim, ó, junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e as suas folhas de remédio. Né? Lá em Apocalipse nós vimos a mesma coisa. As suas folhas são para a cura dos povos, é remédio. Então, irmãos, os dons de Deus, eles são dados, é um presente, tá? Mas eles são dados para nos atrair a Deus, para nos levar a conhecer o Senhor. E conhecendo o Senhor, o que vai acontecer? Nós vamos frutificar. Então, o Espírito vai gerar frutos em nós. Tá? E o fruto, ele alimenta. Tá? O fruto, ele alimenta. Nós lemos que os dons não valem de nada se não tiver amor. E amor é um dos frutos do Espírito. Então, eu tenho que ter os dons, mas eu também tenho que ter os frutos. Tá? O que são os dons? Os dons são as folhas das árvores. Porque os dons, eles servem para a cura. Não a cura somente física, porque os dons curam fisicamente, mas também para a cura emocional. A profecia, ela vem e ela cura a sua alma. A revelação, ela vem, né? E ela coloca um remédio na sua ferida. Então, os dons, comparando nós com árvores, comparando o candelabro, que era uma árvore, onde tinha frutos e tinha folhas, os dons são folhas, irmãos. Os dons é para cura. Então, quando nós vamos na igreja e vem a profecia, ela nos cura. Vem a revelação, a palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, isso vai nos curar, vai curar o nosso interior, o nosso coração, as nossas preocupações, né? Vai nos dar uma guia do que fazer, de onde andar. Mas o que nos limpa para nós frutificarmos é a palavra. E hoje nós vemos muitas pessoas vivendo de dom. A pessoa vai na igreja, se não tiver uma manifestação, e se ela não falar em línguas, para ela, o culto não foi bom. Tem pessoas que vão na igreja só para falar em língua. O culto vira, todo mundo manifesta, o povo chora, e todo mundo sai dizendo que culto maravilhoso. Mas, se você perguntar assim, o que você aprendeu? Não sabe, às vezes não sabe nem onde foi lida a palavra, porque ela está vivendo de cura, ela está vivendo dos dons. O irmão sobe, lê a palavra, lê um trecho da palavra, mas às vezes nem exorta a palavra, que é o que nos limpa, para que nós frutifiquemos. Ele lê um trecho da palavra e já começa a profetizar. E já começa a usar o dom para dar o que a igreja quer. A igreja quer ser curada. A igreja quer que Deus fale sobre mim. O culto é sobre mim. Eu vou buscar uma palavra para mim.
Não para a minha igreja, não para o meu irmão, para mim. Eu vou buscar um recurso para mim, eu vou buscar que Deus fale sobre mim. O que vai acontecer comigo? O que vai ser de mim nessa empreitada que eu estabeleci? O que vai ser? O que vai acontecer amanhã? Meu carro vai ser trocado? Eu vou receber aquele ministério? Então, as pessoas, elas estão vivendo de quê? De cura, de dons, não dos frutos, que é a palavra. E o que alimenta, o que dá sustância, nós lemos ali, o fruto serve de alimento. O que nos faz crescer? O que nos faz amadurecer, chegar à estatura de um varão perfeito? É o alimento. Nos dá crescimento, nos dá maturidade, nos dá vida. O remédio, ele pode curar uma enfermidade, mas ele não dá vida. Se você não se alimentar, você não vive. Então, irmãos, os dons não são para nós vivermos deles. Os dons são para edificar a igreja. Os dons são para, sim, nos curar. Mas nós temos que nos alimentar. Nós temos que nos limpar através da palavra, que é aprender a palavra. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Foi o que nós lemos no início. Tá, irmãos? Então, Mateus 7, né, esse aqui é um dos textos, para mim, mais importantes para a igreja. Jesus disse assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, isso aqui é um resumo de tudo que nós já lemos. Os homens são comparados a árvores. E nós temos que conhecê-los pelos seus frutos, não pelas suas folhas, não pelos seus dons, pelos seus frutos. Então, às vezes, o irmão é cheio de dom. Tem revelação, tem profecia, tem tudo isso. Mas a vida dele, né, é só confusão, intriga, inveja. É só isso, irmão. Isso é uma árvore boa? Né? Isso é uma árvore da qual você vai comer os frutos, sendo que a Bíblia diz que esses frutos são maus, são frutos da carne. Então, quando esse irmão está se movendo nos dons, o dom dele é espiritual. E tudo que ele disser por profecia vai se cumprir. E tudo que ele tiver uma revelação é revelação dos céus. Mas o que ele vai dizer depois, o que ele vai ensinar, não ouça. Porque os frutos dele são maus. Não coma dessa árvore. Não coma dessa árvore. O dom é de Deus e o dom é espiritual. Se o irmão profetizar, vai cumprir. Se o irmão disser, vai acontecer. Se o irmão tiver revelação, é espiritual. Mas não busque conselho, não aprenda nada. E tudo que ele profetizar, julgue. A Bíblia diz, 2 ou 3 profetizem, os outros julguem. Então, a profecia ela tem que ser julgada. Tá, irmãos? Ela tem que ser julgada. A profecia, ela confirma. Todos nós temos o Espírito Santo, irmãos. Então, a profecia, ela confirma algo que Deus está te revelando. Então, Deus usa alguém que tem o dom da profecia para confirmar o dom da revelação. Né? Se você está sentindo algo, o Espírito Santo, através de quem tem o dom da profecia ou da revelação, vai confirmar isso para você. Não baseie a sua vida, as suas decisões, as suas escolhas em profecias. Tá, irmãos? Porque a profecia está sujeita ao profeta. Então, por isso que nós podemos julgar. Julgar como? Pela palavra da verdade. Se a profecia fosse algo infalível, se toda profecia viesse de Deus,
a Bíblia não mandaria nós julgarmos as profecias, né? Então, julga a profecia. Tudo que o irmão falar, irmão, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, o Espírito Santo já estava te mostrando isso, então julga. Tá? Porque se o Espírito Santo não te mostrou, você tem o Espírito, por que ele não está falando com você? Às vezes você não tem o dom da profecia, Deus vai usar do dom do irmão para confirmar o que Deus já te mostrou. Em sonho, em sentimento, de qualquer forma. Tá, irmãos? Então, não baseemos a nossa vida nas profecias, nas revelações. Vamos basear a nossa vida na palavra de Deus. Ela nos limpa, ela nos santifica, para que nós possamos frutificar cada vez mais. Continuação do texto. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Aí olha o que Jesus vai dizer aqui, irmãos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Como saber qual é a vontade de Deus? Lendo o que ele escreveu, que é a vontade dele. Tá? Deus não vai te revelar a vontade dele. Deus, através dos dons, você vai ter visões, você vai ter profecias, essas coisas. Mas a vontade de Deus já está revelada, está nas Escrituras. Toda a vontade dele já está revelada. Tá? Então, é quem faz a vontade de Deus que vai entrar no reino dos céus. Tá? Mas para fazer a vontade eu tenho que conhecê-lo. Eu tenho que saber, eu tenho que ler as escrituras de Gênesis e Apocalipse e ver como Deus é, qual é o seu caráter, quais são as suas virtudes, qual é o propósito que ele estabeleceu com a sua criação. Aí eu entendo a vontade dele, agora eu posso me dispor e falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Percebe que essas pessoas têm dons? Eles têm dons e os melhores dons. Paulo fala que a profecia é um dos melhores dons. Então eles profetizam em nome de Jesus. Eles expelem demônios em nome de Jesus. Eles fazem milagres em nome de Jesus. Então, olha o que Jesus vai dizer para eles. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, irmãos, quando eu olho para esse texto, fica claro que Jesus está falando, olha, muitas pessoas vão se introduzir no meio de vocês, né, muitos falsos profetas, e vocês vão conhecer eles pelos seus frutos. Então, eles têm o dom da profecia, eles são profetas, né? Eles profetizam e cumprem, mas é pelo fruto que você vai discernir se ele é um falso profeta ou não. Porque na Bíblia, irmãos, o maior símbolo de falso profeta foi Balaão. Então, a Bíblia, Balaão é o falso profeta da Bíblia, né? Só que Balaão, ele profetizava e tudo que ele profetizava cumpria. Nenhuma profecia de Balaão não se cumpriu, todas cumpriam. Porque Balaão tinha um dom. Mas por que Balaão é chamado de falso profeta? É porque Balaão, ele ensinou ao rei Balaque a fazer ciladas para destruir o povo de Israel. Então Balaão falou assim, olha, eu não consigo profetizar contra esse povo, porque existe uma benção na vida deles. Eu não consigo. O dom que eu tenho de profetizar não me permite, quando eu vou profetizar, eu só profetizo bênção. Mas eu vou ensinar você como fazer eles caírem, porque eles têm um Deus que os protege, que os abençoa. Mas se você conseguir fazer com que eles aborreçam esse Deus, o próprio Deus vai destruir esse povo. Então, Balaque faz isso, ele introduz, né, mulheres que seduzem o povo de Israel a adorarem outros deuses, e Deus realmente ele vem e fere Israel e mata milhares de homens. Então, o conselho, as profecias de Balaão se cumpriam, todas. Mas ele é um falso profeta porque
o que ele ensina é errado. Os frutos dele são maus. Então, não importa se o irmão acerta tudo que ele prega acontece. Importa é os seus frutos. Quais são os seus frutos? São bons? Quando você chega nesse irmão para se alimentar, ele tem fruto, você acha fruto, você consegue se alimentar, amor é gerado em você, alegria, paz, paciência, benignidade, mansidão, isso está nele, que isso pode ser te transformar. Se não está, os frutos dele não são bons. Então ele é um falso profeta, ainda que ele acerte tudo, ainda que tudo que ele diga aconteça, é um falso profeta. Não devemos basear a nossa vida nos dons, sim na palavra de Deus. Não devemos ir para a igreja buscar a profecia sobre a minha vida. Devemos buscar a palavra de Deus. Não o que eu quero, a minha vontade, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Eu vou me colocar dentro da vontade de Deus. Isso vai me limpar. Isso vai me fazer frutificar. Isso vai gerar em mim amor, alegria, paz. É isso. Tá, irmãos? A profecia, ela cura. A revelação, ela cura. Falar em língua cura. Te edifica. Mas não te dá vida. Você tem que se alimentar da palavra. Você tem que se alimentar da árvore da vida. Jesus, ele é a palavra, ele é a árvore da vida. Em 1 João diz, no princípio ele era o verbo, que é a palavra. Então, no princípio ele era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, Jesus, ele é a palavra. E se você não se alimentar dessa árvore da vida, se você ficar vivendo de cura, de profecia, de falar em línguas, você não vai ter vida. Irmãos, então entender essas coisas, por isso que Paulo fala a respeito dos dons, não quero que vós sejais ignorantes. Entendam os dons, porque os dons têm que estar junto com os frutos do Espírito. Deu para os irmãos entender que o que nós se propomos a discutir hoje, irmãos? Muitos irmãos podem achar assim, a alegria é dom, existem outros dons, né? Mas a Bíblia fala desses, né? E nós temos que ensinar o que a Bíblia diz. A verdade revelada da palavra. Alguém pode dizer assim, eu tive uma visão que o dom da música. A Bíblia não diz que existe um dom da música, né? Então nós vamos basear a nossa vida no que a palavra da vida diz. Né, Bruno? Fala aí. Ixi, nada a acrescentar. Perfeito demais. Desmistifica tudo, muita coisa, né? Faz a Sim, gente focar em aprender a palavra, na verdade, né? exatamente. A gente vai saindo das tradições. Sim. A Bíblia fala assim que no fim dos tempos, né, muitos falsos mestres se introduzirão, né, no meio do povo de Deus e farão comércio de vós com palavras fictícias, né, enganarão os ingênuos. Então, existem muitas pessoas que estão no nosso meio que têm muitos dons, mas eles são falsos profetas, falsos mestres, porque eles não têm fruto. E eles enganam as pessoas com palavras fictícias. A Bíblia diz assim, o povo ajuntará para si doutores e mestres que falem segundo os seus corações. Então, quer agradar um povo é você falar segundo o coração dele, é você falar o que ele quer ouvir. Quer agradar um povo é você fazer um culto, é você fazer um culto com a sua virtude.
Você começar a dizer coisas que tocam no sentimento das pessoas, e você começar a falar mais alto, e você começar a falar que as pessoas são maravilhosas, que Deus ama elas, que Deus vai fazer tudo na vida delas, e essas pessoas começam a falar em línguas, começam a chorar, começam... Você está dando o que elas querem. Elas querem isso, elas querem um remédio. E, na verdade, quando a gente começa a tomar muito remédio, o que acontece? Vira um vício. E vira uma droga. E, na verdade, se você vai no culto e não fala em línguas, para você não está bom. Porque você precisava da sua droga, né? Vou dar um exemplo aqui. Você precisava disso, é o que você foi buscar. E o irmão vai te dar o que você foi buscar. Ele quer ver uma igreja, né, manifestando, ficando feliz, saindo feliz. Então, a igreja sai feliz, sai curada. Mas no domingo que vem, eles estão lá de novo enfermos. E Jesus falou assim para a mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Então, às vezes, nós não estamos bebendo do manancial que é a palavra de Deus. Nós estamos bebendo de poços, do dom dos irmãos. E nós bebemos ali na hora, é saciado, eu sou curado, mas na segunda-feira eu já estou com sede de novo. Não é a água da vida. Porque quando as pessoas começam a tomar a água da vida, Jesus disse: vocês nunca mais terão sede. E além de vocês não ter sede, do seu interior vai fluir um rio de água viva. Então, além de você não ter sede, você vai matar a sede dos outros, ou seja, você vai gerar frutos que as pessoas possam ser alimentadas através disso que está sendo gerado em você. E quando as pessoas vierem procurar um fruto, não vai ter só folhas. Né? Como Jesus, quando ele foi procurar fruto, não tinha, só tinha folhas. As folhas são para cura, são para remédio, mas o fruto é para dar vida. Então, o manancial de águas vivas é a palavra que nos limpa para frutificar. Tá, irmãos? Não é a profecia, não é o falar em línguas, não são os dons de revelação, os dons de cura. É a palavra da vida. Os dons são para atrair as pessoas. É um testemunho, é um sinal de que Deus está no nosso meio. Mas depois da operação do dom, da operação do milagre, da operação da maravilha, tem que vir a palavra da vida, que sela com a promessa. Eu vi um irmão falando isso e eu achei muito bonito, e eu estou falando, mas não foi eu que disse isso, meu irmão disse isso. O que é o selo da promessa? Lá em Efésios 1:13 fala assim: quando vocês ouviram a palavra da vida, o evangelho que nós pregamos, foste selado com o espírito da promessa. Então, o selo da promessa não é falar em línguas. Selo da promessa é quando nós cremos, nós somos selados com o espírito da promessa. Então, manifestar línguas não é o selo da promessa. Quando você crê, você é selado. E você recebe um dom, mas o seu dom vai se manifestar, talvez só quando você amadurecer. Muitos não, muitos vai manifestar sim, mas outros dons se manifestam na caminhada. Irmãos, alguns são selados com a promessa muito antes de batizar, é quando creu. Outros são selados com a promessa depois de batizar muitos anos, porque eles não batizaram porque criam, eles batizaram por medo do inferno, ou porque lhes convinha estar no meio dessa comunidade cristã. Então, entender essas coisas, irmãos, é muito importante, né? Isso aí, se os irmãos tiverem... Tudo caminha a gente para a conversão, né? A verdadeira conversão. Sim. Ser cristão de verdade, porque às vezes a gente batiza com o evangelho que nos foi exposto, nós estamos com medo, né? Estamos batizando para fugir do inferno, não batizando para caminhar na direção de Cristo, não estamos mudando de direção. Eu tenho 6 anos de batizado e tem dia que eu me pego aqui meditando. Até hoje eu não me converti em algumas áreas da minha vida, e a gente vai vendo que, nossa, se eu tenho 6 anos, imagina quem tem 10, 15, 30 anos na igreja. E assim, vai virando uma coisa maçante, né? É normal, isso tudo é normal, nós vamos sentar no banco da igreja, vamos
falar em língua, voltar para casa, depois vamos ser salvos. Morrer, aí vai falar que a gente combateu um bom combate, e agora a gente está dormindo no sono do justo e vamos para o céu daqui a um tempo. Só que se a gente preocupar, irmãos, menos conosco e mais com o próximo, nós vamos ter cultos muito mais gloriosos. Eu pego de exemplo, a última vez que eu levei um testemunhado na igreja, muitos anos atrás, hoje eu estava conversando com ele. E conversando com ele, eu senti que ele não queria ir na igreja, sabe? Ele queria o que eu tinha para falar, mas não quer ir na igreja, né? Só voltei a falar assim, olha, é legal, mas eu não quero ser igual a vocês. Porque quando ele foi no culto, ficou todo mundo gritando, a igreja falando em línguas, né? É difícil ver um culto onde se preocupa com as visitas, né? Às vezes a pessoa está ali para ver como que é Cristo. Às vezes o vizinho dela, né, demonstra para ela, reflete para ela a luz de Cristo. Ela tá ali convivendo, se eu quero ser igual ao meu vizinho, vou na igreja dele. Aí chega na igreja e vê que é completamente diferente do que o vizinho falou. Então, assim, a gente tem que preocupar menos de ir para os cultos receber, né, e mais para adorar. E quanto mais a gente estuda, irmão, mais, pelo menos em mim, né, gera um constrangimento de não ter mudado em algumas partes. Eu tenho 6 anos de cristão, nunca li a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse. Já li o Novo Testamento umas 4, 5 vezes, mas o Velho eu nunca li, irmão. Então, assim, como que eu tô querendo ir para um lugar, né, uma festa, se eu nem conheço direito o dono da festa? É isso aí. Sim, às vezes, né, nós entramos no culto e ficamos buscando essas guias, né? Eu quero basear minha vida através do que o irmão vai dizer lá em cima, da revelação. Né? Então, através do dom do irmão, eu vou basear minha vida. O que ele disser sobre mim, eu vou fazer. Né? E a guia da nossa vida é a palavra, já está revelado, é só você ler e você entender. Né? Mas Deus, porque ele é misericordioso, ele é um pai amoroso, e ele faz essas coisas. Né? Ele cumpre tudo que os irmãos profetizam, ele dá o que a gente precisa, o que a gente fica pedindo muito, às vezes insistindo muito, ele dá, que é como uma criança, nós somos crianças. Enquanto nós não entendemos essas coisas, não crescemos, não começamos a nos alimentar da vida, não começamos a buscar frutos e produzir frutos, aí nós ficamos vivendo baseado nos dons, né? E muitos irmãos vão na igreja buscar coisas, como você disse, o culto é para nós buscarmos o quê? Revelação de Deus, saber, Deus, qual é a sua vontade, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de nós. Eu sou parte de um corpo, não importa, eu não importa, importa é nós. Né? Por que os irmãos não vão na igreja buscar assim, Senhor, a minha igreja está muito fraca, está tendo muito divórcio, os nossos filhos estão sendo levados para o mundo das drogas, da prostituição. Fala alguma coisa na nossa vida. Ninguém faz isso, todo mundo vai buscar para si. Né? Quando aperta, quando acontece alguma coisa na vida dele, ele vai buscar uma cura, um remédio. Né? Por quê? Porque não tem a guia da palavra, não conhece a vontade de Deus. Irmãos, se os irmãos conhecessem a vontade de Deus, de verdade, os irmãos iam entender que a Bíblia diz assim que Deus ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Nós já fomos abençoados para fazer o que nós temos que fazer, mas nós não tomamos posse disso, porque nós não conhecemos. Nós somos como o irmão do filho pródigo, está do lado do pai, mas não usufrui dos bens que são dele. Ele não usufrui porque ele não conhece o pai. Tem tanta coisa que já é nossa, irmãos. A profecia mesmo, tem tanta coisa que os irmãos profetizarem por conhecer a vontade de Deus, vai ser ligado no céu, o céu vai ser ligado na terra, só que a gente não vive essas coisas. A gente não vive isso. Por quê? Porque a gente não conhece, a gente não amadurece, a gente não conhece o Pai. Estamos do lado do Pai, mas não conhecemos o coração do Pai. Não nos alegramos com o que o Pai se alegra. Então a gente tem que ir na igreja para entregar nossa vida para Deus, não para buscar dons, presentes, né? Nós temos que ir na igreja entregar sacrifícios espirituais agradáveis a Deus e buscar revelação da vontade de Deus, para que nós possamos, na segunda-feira, exercer o nosso chamado, o nosso ministério,
que é ser luz do mundo, que é ser vida, que é gerar frutos para que as pessoas possam se alimentar e crescer. Né? Então, a gente não entende isso e a gente fica vivendo dessa forma, até uma forma, irmãos, nem vou falar, ia falar, mas não vou falar. Mas vivemos como criança, vamos todo dia no culto, e às vezes Deus quer dar uma palavra profunda, Deus quer nos transformar, mas Deus tem que ficar dando leite para nós. Que a gente, né, nós somos crianças, temos todos os dons, não temos, né, mas a igreja de Corinto tinha todos os dons, mas era uma igreja carnal, eram crianças na fé. Apesar de ter aprendido de Paulo, né? Então, né, esse é tudo que a Bíblia... Não tudo, tá, irmãos? Isso é uma base bem rasa sobre os dons. Mas que entender essas coisas pode já começar a nos mudar nossa visão para que nós possamos começar a buscar não só os dons do Espírito, mas também os frutos do Espírito. Tá, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer, tá, irmãos? Senão a gente vai finalizar. A Joyce mandou alguma coisa aqui no chat, espera aí. Temos que aprender a entrar na casa de Deus mesmo. Isso aí, Joyce, mete o chicote. Você é filha do seu pai. Tem que ativar o microfone, tá, irmã Tânia? Os irmãos quiserem acrescentar algo. Irmão Rodrigo tá caladinho aí. Pode falar, irmãos. Liga o vídeo aí para vocês aparecerem no YouTube. Liga o vídeo e liga o áudio para Fica famosinho. Ninguém quer aparecer, Bruno, só nós. Os mais feios que aparecem. Acho que dormiu todo mundo. Então tá bom, irmãos. Dormimos Vou encerrar a não, gravação. Margarete sempre. Nós estamos apreciando estudos. Muito bom. Deus abençoe, Deus abençoe, irmão. Amém. Então tá bom, irmãos. Deus abençoe. Até o próximo, tá? Vamos tentar fazer na sexta de novo, tá bom? Vamos tentar fazer segunda e sexta. Quando não der, a gente avisa, tá, irmãos? Tá bem. Mas Ótimo. sempre que der, vamos tentar se reunir nessa comunhão para aprender de Deus. O que os irmãos achar que está errado, o que os irmãos achar que não faz sentido, né? Como eu já falei. Guarda lá num canto, deixa lá. Pode ser que uma hora faça sentido, pode ser que não faça sentido. Igual o irmão Bruno falou, se os irmãos tiverem uma revelação, né, um entendimento que é diferente do que nós estamos falando, os irmãos expõem para nós. Se o entendimento dos irmãos fizer mais sentido que o nosso, nós vamos nos dobrar à verdade. Tá? Então, nós vamos crer na verdade. Então, vamos, né, em outro estudo, vamos gravar e vamos dizer, irmãos, a forma que nós interpretávamos estava errado. Outros irmãos vieram com uma revelação muito maior. E é dessa forma, tá, irmãos? Nós não somos donos da verdade, apesar de queremos ser, né? Queremos conhecer toda a verdade, mas existem muitas coisas que Deus vai revelar só para os irmãos, não vai revelar para nós. Então, se nós falar alguma coisa aqui que os irmãos já têm uma revelação que faz muito mais sentido, os irmãos compartilhem com nós. Nós queremos crescer e ser edificados também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Amém.